Bem, a quinta fase é o case, que é um caso de negociação internacional entre sócios de uma pequena empresa, tá? E esse caso eu acho que é fundamental, primeiro, vocês saberem que trata-se de um caso real, em que apenas os nomes foram omitidos. Então, os dados foram os primários utilizados para a elaboração do mesmo. Os dados foram obtidos através desses dois autores, o Abrichir e o Almeida, através de entrevistas com as pessoas interessadas, com sócios brasileiros, com o consultor da empresa. E interessante esse caso, acho que o que é importante é que a cada momento que a gente for lendo o caso juntos, vocês já vão parando para pensar o que isso está me dando de informação, o que isso pode me trazer para me facilitar a negociação, ok? Bem, aqui é a ideia inicial, né, mostrando que enquanto aguardava a chegada desse sócio italiano para uma reunião, em que fecharia a negociação da venda da participação acionária do sócio italiano na Topmar. Então eu vou falar um pouco mais sobre a Topmar, mas basicamente aqui a negociação é para que esse Giuliani venda a participação acionária dele para os brasileiros. Bem, o negócio foi feito na Itália, então você já percebe que foi escolhido o país de onde está o interlocutor. E o Auríquio, ele é um consultor da empresa. E ele, como consultor, estava realmente um pouquinho inseguro, né, pensando em tudo que ele teria, todos os aspectos que viriam a surgir na negociação. Então ele queria saber quem será esse misterioso senhor Giuliani, como ele seria recebido. Ele estava também mentalmente pensando nas estratégias que ele usaria para negociar. E a preocupação de todo comerciante, todo negociante, é saber se vai ter sucesso na empreitada. Afinal de contas, vocês vão ver que os sócios brasileiros depositavam muita confiança no Auríquio. Bem, a Topmar é uma marmoaria de médio porte, foi fundada há 15 anos e tem em torno de faturamento 1 milhão por mês, 40 pessoas. Então vocês veem que é uma empresa pequena de marmoaria, mas 1 milhão por mês não é totalmente desprezível. Ok, pessoal? As vendas são feitas por uma equipe de representantes e os representantes que eles utilizam, na verdade, são conhecidos dos dois sócios. Eles têm um vendedor próprio, então você sabe que é interessante usar representante, principalmente quando você confia nas pessoas e que elas tenham uma ligação com a empresa. Porque como eles não têm nenhuma responsabilidade, eles só recebem quando eles vendem. Então, se for um profissional despreocupado, muitas vezes não funciona. E eles tinham um vendedor próprio. Isso aí já pode estabelecer objetivos que atendiam a área geográfica mais próxima. E grandes clientes, o que é normal em empresas pequenas, elas são atendidas diretamente pelos sócios principais ou por um supervisor de vendas conhecido. Bem, a Topmar, os sócios eles trabalhavam já em marmoaria maior e decidiram, 15 anos antes, fazer um voo deles próprios. E por quê? Porque o Antônio, que era um dos sócios, ele era responsável pela parte industrial
e o Aparício pela administrativa e financeira. Então, vocês veem que eles tinham, entre eles, condições de dominar a empresa. Então, por isso, eles acharam que era possível trabalhar juntos. Bem, o Antônio, devido à sua experiência, cuidaria do desenvolvimento de produtos. Porque vocês sabem que em marmoaria é importante você estar sempre trazendo novidades para o mercado, porque esse mercado de construção, muitas pessoas compram em função de aspectos estéticos. Então, trabalhando sempre nesse aspecto, novos produtos é importante. Ok, os instrumentos, os equipamentos necessários para ter uma marmoaria de ponta normalmente são caros. Então, por esse motivo é que eles convidaram esse sócio italiano, o Giuliano Montani, porque ele era um fornecedor antigo da empresa para quem eles trabalhavam. Então, o Giuliani eram conhecidos, mantinham uma boa relação recíproca de confiança e o fornecedor italiano, o Giuliani, era o fornecedor principal dessa empresa, do equipamento. Bem, além dessa relação, eles mantinham, às vezes, uma visita a um país ou à sociedade. Aí já entra um elemento importante que a gente tem que avaliar. Foi decidida rapidamente, que já é um certo erro, mas o Antônio colocou 50% do capital e ficou com o mesmo percentual das ações. O Aparício, que era o sócio dele, colocou 25%, e Giuliani ele colocou simplesmente a parte dele em termos de máquinas usadas. Então, para ele, essas máquinas já não tinham grande valor na Itália, provavelmente não teriam grande importância. Vocês sabem que vender máquina usada para o Brasil, a complicação que é, né? Então, de certa forma, ele praticamente doou e obteve os 25% que foi concedido em função disso. Bem, aí o Antônio assumiu a gerência, outro ficou cuidando da parte de finanças, tudo bem. O Giuliani, ele veio ao Brasil, ele fez uma procuração atribuindo plenos poderes à esposa do Antônio para que ela cuidasse da gestão. Então, de vez em quando, ela tinha que assinar algum documento em nome dele. Bem, o histórico da Tocmar, como qualquer empresa moderna que está começando, né, as dificuldades são grandes e foram até um pouco além do que eles esperavam. Além disso, o desenvolvimento de novos produtos, além de completar mais caro do que eles tinham em mente. Então, aquela lucratividade inicial esperada provavelmente não foi alcançada por um bom tempo. Então, os 8 primeiros anos da empresa realmente deu só para cobrir aquilo que era fundamental para manter a empresa sobrevivendo. E você sabe que quando você não tem muito dinheiro, você é obrigado a entrar a bancos, fornecedores, etc., que torna a vida extremamente mais difícil. Bem, esses dois indivíduos trabalhavam 50, 60 horas por semana, não tiravam férias, reduziram prolabores a valores bem menores do que seriam seus salários no mercado e trabalharam só para manter a sobrevivência. Eles tinham o objetivo da empresa continuar sobrevivendo. Por outro lado, o Giuliani também nunca cobrou nada da empresa em que ele investiu. E ele colaborava, dando conselhos, principalmente no desenvolvimento de produtos, na operação de fábrica. Eventualmente, como eu mostrei para vocês, a importância de ter pessoas conhecidas lidando com italianos.
quando eles importavam algum mármore da Itália, ele fazia a apresentação. Bem, depois de 8 anos, a situação começou a melhorar. Desenvolveram produtos muito mais competitivos no mercado, de qualidade comparável aos líderes. Os clientes começavam a mostrar uma certa fidelidade e os representantes, já havia bem mais representantes, então isso ajudou muito, além do aquecimento do mercado, e as vendas acabaram crescendo muito após esses primeiros 8 anos difíceis. Com isso, tiveram condições de pagar as suas dívidas. Bem, negociando suas dívidas com fornecedores, e aí os juros bancários, que eram pesados, acabaram se reduzindo um pouco mais. E a única coisa que, aqui não dá para ler, mas quando a coisa estava indo bem, a empresa estava indo bem, o Antônio se descobriu enfermo, né? E o tempo de vida dele sabia-se que seria curto. Então isso aí, vocês sabem que quando a sociedade e uma pessoa morre, começa a ter trabalho, principalmente quando existem sócios estrangeiros. Os filhos do Antônio não queriam trabalhar muito nas suas funções. No caso, o Antônio tinha 3 filhos, não conhecia nada de mármore, os outros também estavam interessados em outras coisas, e só o filho mais velho, que é o Romualdo, ele acabou se envolvendo mais na empresa foi treinado, e para que pudesse sucedê-lo. Em 2009, a doença se agravou, e foi feito tudo para fazer a transição dele para o filho. Resolveu todas as pendências que ainda tinha, e uma das coisas que tanto Antônio, que era o sócio, como a Paris julgavam fundamental era obter os 25% de participação do Guglielmi. Aí entra aquele mediador, o Auríquio, né? Então, o Romualdo tinha sido aluno dele numa disciplina de administração de empresas. Todos os casos que eram discutidos pelo Auríquio faziam sentido para ele, porque se assemelhavam às situações que a Topmar enfrentava. E, obviamente, ele solicitou a esse professor se ele poderia prestar consultoria. Então, começou a prestar consultoria, logo se deram muito bem. Ele trouxe ideias muito interessantes, principalmente nos aspectos estratégicos, estrutura organizacional, etc. E dessas discussões, eles, inclusive, partiram para alguns investimentos, como a ampliação da área de atuação, implantação de controles e etc. E o que é mais importante é que o Auríquio, né, o consultor, ele representou a empresa em negociações com fornecedores, algumas fora do país, e que foram consideradas muito positivas pelos sócios. Então, eles pensaram, se toda a negociação que ele faz funciona bem, então ele poderia ser a pessoa que faria essa negociação com o Guglielmi. E claro que boa parte na mente do Auríquio, os negócios tinham dado certo, foram também em função do mercado. Ele ficou na moita, né? Afinal de contas, se gostam dele, que fiquem felizes. E aí, quem vai levar para o Guglielmi seria ele mesmo. Essa opção na tentativa da compra dos 25%. E quais eram as dificuldades com o sócio Guglielmi? Apesar de ser uma pessoa legal e tudo mais, eles diziam que o Guglielmi criava dificuldades. Então, como vocês sabem, a legislação brasileira passou a exigir que todos os sócios de empresas brasileiras tenham um CPF. E o Guglielmi demorou anos para isso.
Então, muitas coisas que a empresa Topmar poderia ter desenvolvido, participado de concorrências públicas e contratos, o fato do sócio Gugliani não ter CPF dificultou. Então, vocês veem que, além do aspecto de ser uma pessoa distante do Brasil, ela também trazia problemas para o desenvolvimento maior da empresa. É claro que a Auric não entendia porque que o sócio italiano criava tanta dificuldade, né? E porque era tão simples, bastava ir no consulado na Itália e já resolveria isso. O que o Antônio achou é que o Gugliani poderia ter pendências com o fisco italiano, em função de alguma falcatrua passada. Então o cara estava louco para ficar o mais invisível possível, né? E mais de uma vez o Auríquio, né, que era o consultor, teve discussões com o Antônio e o advogado para tentar retirar o Giuliani. Então várias formas foram pensadas, né? Obviamente são os planos A, B, C, os humanos da vida, né? Fundar outra empresa, transferir gradativamente as operações para ela. Isso esvaziaria a empresa do italiano e acabaria permitindo que os sócios mantivessem a empresa, que não geraria mais lucro. Só que o Antônio era um cara ético e ele acreditou que essas alternativas não eram justas, principalmente a um sócio que teve nas horas difíceis, né, que forneceu o equipamento. Ainda tinha outra alternativa, que ele acreditava que a Topmar não teria recursos para criar uma nova empresa, para criar o mesmo portfólio de clientes e coisas assim. Bem, o Aurico teve contato uma única vez por telefone. Vocês sabem que não é a melhor forma de contato, né? Bem, uma vez que os sócios decidiram que o Aurico devia encontrar o Gugliani e fazer uma proposta para a compra da sua participação, aí eles começaram a pensar qual seria a melhor proposta em termos de valor. Então, 25% vale quanto? Partiram, obviamente, do valor da empresa, que eles acreditavam valer pelo menos 4 milhões de reais. Isso aí, basicamente, baseado no valor do EBITDA, projetado para os próximos anos, que é a forma mais aceita de calcular o valor de uma empresa, né? Todo o potencial que ela pode dar de lucro futuro. E, de qualquer forma, eles estavam obtendo esses resultados todos os anos. Bem, o Antônio Aparício, eles concordaram que era impossível a Topmar pagar a Gugliani 1 milhão sem comprometer seriamente o crescimento da empresa. Por que 1 milhão? 1 milhão são 25% dos 4 milhões. Se vocês lembrarem, o Antônio tinha 50% e os outros dois sócios 25%. E eles achavam também que, como eles trabalharam muito para o labore baixo, eles não tinham como comprar a parte desse sócio sem tirar dinheiro da empresa. E recorrer a empréstimo bancário, vocês sabem que é impagável isso no Brasil, né? Então, o que eles decidiram? Se tivesse que pagar 1 milhão de reais para ele, eles optariam por continuar a ter Gugliani na empresa. Um segundo critério foi atualizar o valor do investimento que ele havia feito há 15 anos. Eles consideraram a inflação no período, juros de 15% ao ano, né? Acho que é um retorno mínimo, né? Os só chegaram no valor de 600 mil.
Mas 600 mil também não era tão distante de 1 milhão. Então seria alguma coisa de bastante sacrifício para a empresa. Então eles continuaram meditando, pensando, puxa, fizemos tanta coisa, não teve nada em contrapartida do Giuliani. E se a gente fosse acrescentar tudo que nós investimos em tempo e dinheiro, a parcela do Giuliani ficaria reduzida, né? Diante desse pensamento, ele chegaram à conclusão que o valor a ser oferecido seria de 200 mil reais. Então fizeram encontros semanais com o consultor, todas as hipóteses foram avaliadas, algumas não eram consistentes com seus objetivos, aí informaram ao Giuliani que o Aurico iria encontrá-lo para negociar na Itália. Então, o que ele levou? Um compromisso de compra e venda da participação das cotas, por 200 mil reais, um contrato social alterado, para que ele assinasse, onde não constaria mais a presença dele, e uma procuração dando plenos poderes para comprar a participação do sócio não brasileiro. Né? E a procuração não estipulava limite de preço. Isso quer dizer o quê? Que Auríquio foi para a Itália, sabendo que 1 milhão era muito, 600 mil seria mais justo, mas continuava sendo muito, 200 mil seria uma proposta interessante, mas os sócios não limitaram a ele, ou seja, disseram, ó, tua procuração te permite pagar apenas 200 mil. Não. Eles deixaram no julgamento do Auríquio quanto ele deveria pagar. Bem, aqui são as ponderações do sócio, do consultor, sobre, é claro, como ser humano ele estava ansioso para trazer o negócio realizado. Né? Aí todas as dúvidas que ele tinha, será que vai ter êxito, será que se ele elevasse a oferta dele inicial seria interessante, ou seja, em vez de oferecer 200 mil, talvez já oferecer 400. Ele sabia que 600 era muito, então ficava difícil a vida. Aí olha o Auríquio, ele pré-julgando o que o Giuliani falaria. Né? Então, para ele, 200 mil era muito baixo, praticamente inexpressivo. Isso avaliando qualquer tipo de ponto de vista, qualquer critério que o Giuliani viesse a adotar. E ele não estava conseguindo nem desenvolver para ele mesmo um argumento para poder justificar por que estaria oferecendo 200 mil. Bem, são dúvidas comuns, né? Bem, ele se instalou no hotel lá em Piacenza. Na hora do almoço, é bom negociar no almoço? Não me lembro. O Aurico telefonou para o Giuliani e marcaram um jantar. O Giuliani buscou o Aurico, foram num restaurante típico. E na conversa falaram de generalidades da economia brasileira e italiana, de relação de ambos com Antônio, trajetórias profissionais, etc. A conversa foi muito amigável, que é bom isso, e até emocionado, principalmente quando o Auríquio disse que o estado de saúde do Antônio era muito boa. Mas de qualquer jeito, como estavam se dando bem, e na hora que o Giuliani descobriu que o Auríquio não era nascido no Brasil, e sim um país de onde o seu genro, que trabalhava com ele, também era originário, não foi dito de que país era, só certamente que não era Itália, mas provavelmente era Europa. Bem, a filha do Giuliani e o genro também chegaram no restaurante.
e Aurico conversou com eles no idioma natal. Outra coincidência interessante em relação a idiomas. O Aurico tentou se comunicar em italiano, só que ele falava mal. E em inglês, língua que o Giuliani conhecia pouco. Então descobriram que eram fluentes em francês, melhor do que italiano e inglês, então acabaram falando nesse idioma.